Boa noite, igreja. Quem já veio de manhã vai ouvir o testemunho novamente. Acho que dessa vez eu vou ficar um pouco mais calmo. Meu nome é Wagner, minha esposa é Gabriela e o nosso pequeno Caio. No dia 6 de junho desse ano, ele completou 1 ano. No dia 7 de junho ele foi internado no hospital infantil. Resumo mais ou menos da história. Na sexta-feira ele estava com febre e o aniversário dele era no sábado à tarde. E aí medicamos ele durante a noite, febre normal, né, que dá em criança. No sábado resolvemos levar na emergência da clínica Arco-Íris. A médica viu que ele estava com um pouco de febre e alternou 2 remédios para febre. E a gente falou que tinha o aniversário dele e ele voltou para casa, comemorou o aniversário normalmente, não tão normal. As pessoas estranharam um pouco ele, porque ele sempre é animado, nunca estranha ninguém, está sempre sorridente. E no dia do aniversário dele ele estava meio quietinho, filho? E aí as pessoas estranharam um pouco, mas mesmo assim ele brincou na piscina de bolinha e se divertiu. No sábado, no domingo ele continuava ruinzinho, a gente levou novamente na emergência, na mesma clínica. A médica verificou que ele estava com um pouquinho de inflamação na garganta, prescreveu um remédio e continuou com o remédio para febre. E aí, no domingo, a situação começou a piorar, porque mais domingo à noite ele começou a não responder aos nossos estímulos. Ele é muito brincalhão, a gente brincava com ele, ele não respondia. E aí no domingo à noite, a gente achou que isso fosse da gripe, da garganta. Continuamos medicando. No domingo à noite, ele acordava chorando, desesperado. E o Caio, ele não faz isso. Ele acorda à noite, ele fica em pé no berço e chama a gente, ou chora um pouquinho. E eu observei que ele não levantava do berço. E aí isso chamou a minha atenção e eu tentei levantar ele do berço, só para ele ficar em pé. Ele despencou, ele não conseguia ficar em pé. E achei estranho. Aí na segunda-feira já levamos na emergência do hospital infantil, que ele tinha piorado bastante. O médico examinou ele, achou que fosse efeito colateral do remédio, o da garganta, que na verdade tinha um dos efeitos colaterais, era dificuldade na marcha, e levou ele para casa. Fez um teste de reflexo não como deveria ser feito. Depois outro médico falou isso e levamos para casa e ele piorou. Ele não conseguia ficar em pé, ele perdeu o movimento da perna esquerda e não respondia a estímulos de brincadeira, de que a Gabi fazia, ele não respondia. E aí levamos novamente no infantil, onde uma outra médica atendeu ele, fez um teste motor, a perna realmente não respondia, fez um teste para meningite, que era o que eles se preocupavam, uma das preocupações, não era. Mas aí mesmo assim ela resolveu colocar ele em observação e chamou o neurologista. Ele verificou que realmente não tinha resposta, fez o teste de reflexo. Fez uma punção na medula, e aí já começou o sofrimento. Fez essa punção e vários exames de sangue, e aí já se verificou que ele estava com uma mielite, que era uma infecção na medula, que aí explicava essa paralisia temporária da perna. E aí, isso foi na quarta-feira. Na quinta-feira ele fez uma ressonância magnética, e aí que se confirmou também uma encefalite, então uma infecção no tronco cerebral e uma infecção na medula. Então encefalite e mielite. Tudo isso causado por um vírus, chama enterovírus, que é um vírus parente da poliomielite. E esses vírus que estão por aí, que a gente leva no médico nossos filhos, é uma virose, pode ficar. Não que agora nós precisemos sempre ir a fundo, mas é vírus que a gente pega em qualquer lugar, e a gente ficou se questionando até em certo momento a gente acaba se sentindo culpado, será que a gente fez alguma coisa errada ou a gente não fez?
E o médico falou, nada do que vocês fizessem ou não fizessem ia mudar isso. E aí, depois desse diagnóstico, o que a gente gostaria de ouvir? Ele vai tomar um remédio e vai melhorar. Mas não. O médico falou, vocês têm que esperar, não tem o que fazer. E é um vírus, tem que passar o ciclo do vírus. E aí eu lembro que no momento eu falei, esperar e orar. E aí o médico respondeu, se você acredita, tudo bem, eu não acredito. E eu falei, eu acredito. E aí a partir desse momento, nós aprendemos realmente a esperar em Deus, porque a gente não tinha o que fazer. E no primeiro momento foi desesperador, só que com o passar dos dias, a quantidade de pessoas orando, o nosso grupo discipulado, pessoas do Brasil inteiro, pessoas que estão fora do país, que são nossos amigos. Eu citei de manhã a história de um casal de missionários da Isabela Arneiro, que nunca nos viram na vida e mandaram um áudio no Facebook orando pelo Caio, orando por nós. A maneira como Deus agiu dentro daquele hospital, colocando as pessoas certas, pessoas cristãs e não cristãs, porque eu creio que Deus usa também o não cristão para fazer a obra dele. Eu sei que, pode ser que aquele médico ele seja um cético, um ateu, mas eu tenho certeza que Deus é tão poderoso que usou ele como ferramenta para trabalhar a cura do Caio. E tem uma enfermeira aqui da igreja também que estava lá. Atualmente ele está fazendo fisioterapia, a fisioterapeuta é aqui da igreja, a Sheila, a gente agradece muito a ela. E o que acontece, né? A gente ficou com medo das sequelas, né? Então, o Caio hoje ele não tem nenhuma sequela neurológica, nós já voltamos 2 vezes no neurologista, e ele está fazendo fisioterapia 1 vez por semana. A Sheila já atendeu vários casos de encefalite, e ela disse que é o caso que ela mais se surpreendeu com a recuperação dele. Ele já voltou a ficar em pé, como ele ficava antes, a caminhar com um andadorzinho, se deslocando, né, nos móveis. Voltou até tá melhor do que ele estava antes de acontecer isso, que ele estava nessa fase, né? E quando a gente está lá, em toda essa tribulação, a gente não se liga muitas vezes de como Deus está agindo. E eu lembro de uma situação que depois eu pensei, Deus é tão misericordioso, olha o livramento que Deus deu. O Caio, ele estava num semi-isolamento, não tinha um quarto de isolamento, ele precisava ficar, né, porque lá tem vários vírus, o dele era um vírus sério também, e ele estava em espera, só que ele teve que sair do infantil e ir para o Bahia Sul para fazer uma ressonância. Entrou na ambulância, foi. Nesse ínterim, foi o quê? 3, 4 horas. A gente voltou, quando a gente voltou, o quarto que ele estava, ele não podia entrar, estava sendo desinfectado o quarto. Porque no tempo que ele ficou fora, foi o momento que entrou uma criança com meningite. Então Deus é tão bom que livrou até ele disso. Então desse momento ali, ele está fora dali e não correr mais esse risco também. E a gente louva a Deus pela igreja que a gente tem, sabe? A gente tem uma situação que às vezes eu comento com a minha esposa, que eu falo assim, eu acho meio forçação de barra quando o pastor pede para a gente se abraçar o irmão, dizer eu te amo, ou a gente dá as mãos aqui. Eu peço desculpa à igreja, peço perdão por isso, porque isso não é forçação de barra, é família, e nós percebemos isso, a gente entendeu realmente o que é a igreja quando a gente esteve nessa situação. Então, pelas orações, pelo abraço de 2 amigas nossas, né, de grupo discipulado, que foram lá à noite, sem saber se iam poder não entrar, e não podia, foram lá para dar um abraço na Gabi, e nós louvamos a Deus, e essa situação serviu para várias coisas na nossa vida, sabe, para valorizar cada segundo com o nosso filho. A gente já valorizava muito, eu e a Gabi, nós não estávamos numa fase muito boa, e Deus usou isso para unir a gente também. E o que é interessante de tudo isso, né, o Caio, ele teve uma doença que afetou a parte neurológica e motora. A Gabi é neuropsicopedagoga e eu trabalho na área de educação física. Ela trabalha com a parte neurológica, eu trabalho com a parte motora. O que eu entendo que Deus quis fazer com isso foi o seguinte:
vocês não sabem nada. Eu sei tudo. Eu controlo tudo. Então, vocês vão confiar em mim e eu vou curar o filho de vocês. O que eu penso sobre o médico que atuou, toda a equipe do Hospital Infantil foi muito competente. Eu penso que o médico deve pensar assim, quando vê ele bom, vai falar, o vírus passou o ciclo e ele tá bom, né? Um ateu vai falar isso. Mas nós não. Nós sabemos o Deus que nós temos, nós sabemos o Deus que cura. E e eu sempre me perguntei lá, né, para que vai servir isso, né, em nossas vidas, né? Além de todas essas questões. Eu falei hoje de manhã de uma música dos Arrais que fala assim: torne meu sofrimento em testemunho. E hoje eu tenho essa ideia, assim, de que quando nós estamos sofrendo, ou no casamento, ou numa situação dessa com o nosso filho, que isso se torne testemunho para a vida de outras pessoas. Eu não estou sendo abençoado em poder compartilhar esse testemunho com vocês somente. Eu estou sendo abençoado como fui hoje de manhã, que eu dei o testemunho, depois várias pessoas vieram falar comigo de testemunhos do que aconteceu na vida delas. Uma foi a Cris, já teve encefalite, né? E o irmão dela faleceu por causa disso. E a gente sabe que isso é mais uma prova de que o milagre aconteceu na vida do Caio, e o milagre tem acontecido na vida de muitos daqui. Eu lembro de uma situação, quando a gente está no hospital infantil, a gente acha que é uma situação de guerra às vezes. Eu estava dentro lá do quarto, na hora que eu saía na emergência, eu olhava aquilo assim, 6 horas da manhã, meia-noite, todo horário está sempre lotado aquilo, e parte o coração da gente, né? E a vontade que dava era de abraçar todas aquelas mães que estavam ali, os pais, e assim, às vezes eles não precisam mais nada, não precisam de você orar, nada, você só precisa ir lá e dar um abraço naquelas pessoas. E eu lembro que quando o Caio estava no isolamento, no último dia, eu passei assim para subir, que liberaram a visita, só podia ficar uma pessoa, e tinha uma família que tinha acabado de receber a notícia que o filho tinha falecido, e o óbito ficava bem do lado assim da sala de recepção, né, do isolamento. E eu subi, fiquei com aquilo na cabeça, e o Caio logo depois recebeu alta, assim, umas horas depois. E aí na hora que a gente estava saindo, o Caio estava na motoquinha e já estava bem melhor. E eu lembro que eu passei naquela sala de recepção e a gente parou assim e falou, eu peguei e falei, pessoal, tenho fé em Deus. Tenho fé em Deus que Ele vai curar o filho de vocês. E que vocês possam confiar nele. E nós falamos que o Caio estava saindo dali porque tinha sido um milagre de Deus. Nós acreditamos nisso. E novamente eu gostaria de agradecer muito essa igreja. Eu estou aqui já desde 2006. Nós temos muitos amigos aqui, muitos irmãos. Nosso grupo discipulado foi muito importante nesse momento da gente. Nos sustentou em orações e num abraço, em palavras. Eu gostaria de agradecer todo mundo. Teve pessoas que vieram falar comigo que a igreja, a gente acaba não conhecendo todo mundo, mas eu gostaria de agradecer a todos. É isso, pessoal. Tem um versículo, Romanos 1,5, que se alguém puder pegar, que eu acho que resume um pouco do que a gente passou. E na verdade foi um versículo que depois, quando eu fui buscar, foi um versículo que alguém me enviou, eu não lembro, quando a gente estava passando por isso. Romanos 1, de 1 a 5. Deixa eu ver se é isso mesmo. Não lembro agora. 2. Não lembro. 2 de 1 a 5. Eu vou lembrar, gente. Não é esse.
Não, é Romanos. Para que, deixa eu lembrar, que a paciência produz perseverança. Romanos 5, de 1 a 5, né? É isso. 5, de 1 a 5. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Então é isso, todo o momento que a gente teve lá, a gente teve paz no coração, e teve um momento que eu ficava até constrangido de sentir medo do que fosse acontecer com Caio, porque é como se eu estivesse duvidando de Deus. Então, depois disso, todo momento eu tive paz no coração de saber que Deus estava no controle de tudo. Então, obrigado, igreja, louva a Deus, obrigado pelas orações. É isso.